Olá, bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fundamental, as habilidades chaves no desenvolvimento infantil. Recebemos um material super interessante, é do canal Desenvolver e Aprender com Magno Maceno, e ele explora justamente isso. A ideia aqui, então, é entender que habilidades são essas que agem como, tipo, chaves mesmo, sabe? Abrindo portas para um monte de outras conquistas na infância. Vamos investigar por que são tão cruciais e como a gente pode observar isso melhor no dia a dia. Preparados? Então vamos lá desvendar esse assunto. É um ponto central, sem dúvida. A proposta do material é que certas habilidades que eles chamam também de habilidades cúspides, elas são mais do que simples marcos, né? Elas funcionam como um alicerce, uma base que permite à criança acessar e construir um repertório bem mais amplo de competências. Se essas bases não estiverem bem firmes, bem estabelecidas, o desenvolvimento pleno pode sim encontrar alguns obstáculos. Entendi. Então não é só aquela coisa de fazer um checklist, já anda, já fala. É algo mais estrutural que afeta o todo, certo? Exatamente. O material até usa uma analogia ótima, que é da construção de um prédio. Você não consegue levantar um prédio alto, né, chegar lá no 20º andar, sem ter fundações muito sólidas para os primeiros níveis. Da mesma forma, para uma criança atingir seu potencial, essas habilidades de base elas precisam estar muito bem desenvolvidas. E no tempo certo, são chamadas cúspides, porque são tipo pontos de virada. Uma vez que a criança atinge aquilo, uau, abre um leque para aprender várias outras coisas ao mesmo tempo. Limitar tudo que vem depois. E para a gente ver isso na prática, o material traz um exemplo bem do cotidiano, né? Vamos imaginar a cena que o vídeo descreve. Duas crianças, Felipe e João. Eles mal se conhecem, estão ali brincando juntos num parquinho. Sabe, com um caminhãozinho, areia, parece uma cena super comum, banal até. Mas se a gente olha com mais atenção, como o material sugere... É impressionante a quantidade de coisa que está rolando ali, né? A quantidade de habilidades mobilizadas. Para pegar a pazinha, encher o caminhão com areia, como eles fazem, isso já exige uma boa motricidade fina. Aquela coordenação precisa das mãos, dos dedos. Sim, e a brincadeira não fica parada, né? O vídeo mostra eles correndo pelo parquinho, aí sobem no escorregador, brincam de pega-pega. Isso já pede uma motricidade ampla, bem desenvolvida. Controle do corpo, equilíbrio, força para correr, para subir, conseguir mudar de direção. Uhum. E isso é só a parte motora, né? Pensa na comunicação que está acontecendo ali. Muita! A troca de ideias é constante. Um fala, vamos levar a areia para construir uma casa. Aí o outro sugere, não, vamos colocar o caminhão no escorregador. Eles precisam entender o que o outro está falando, né? Se revezar, um fala, outro escuta, formular as próprias ideias. É uma dinâmica intensa de habilidade de linguagem ali. E junto com a linguagem vem um social. As habilidades sociais estão a todo vapor. Iniciar o contato com o outro que eles mal conheciam. Permitir que a brincadeira mude com a sugestão do colega, tipo, um aceita a ideia do escorregador que o outro deu. Colaborar num projetinho conjunto, mesmo que seja só levar a areia para outro lugar. Tudo isso é social. Nossa, verdade. Sem falar nas habilidades cognitivas. Entender causa e efeito. Como o vídeo menciona, o caminhão escorrega, capota, eles acham graça, repetem a ação para ver de novo, e isso é cognição. Exato. E organizar as ações em sequência. Primeiro pega areia, depois leva para lá, aí depois brinca no escorregador. E até resolver os probleminhas que surgem, tipo o caminhão que entala na areia ou algo assim. Uau! É realmente uma orquestra de habilidades funcionando naquela cena que parecia tão simples. Pois é, e mostra muito bem como elas estão todas interligadas, né? Uma dificuldade numa área, sei lá, na comunicação, pode acabar limitando a brincadeira, a própria interação social. É impressionante mesmo. Essa cena do parquinho ajuda muito a visualizar a complexidade por trás do brincar. E leva a gente a pensar sobre como uma dificuldade específica pode acabar gerando o efeito cascata, não é? Com certeza. E isso se conecta com outro ponto muito importante que o material levanta: a natureza sequencial do desenvolvimento. O exemplo do correr que o vídeo dá é muito bom.
Para uma criança correr bem, com segurança, ela passou por várias etapas antes, né? Precisou sustentar a cabeça, rolar, rastejar, sentar sem apoio, aí engatinhar, ficar de pé, dar os primeiros passos. Cada uma dessas conquistas é um degrau, uma habilidade-chave que prepara o terreno para a próxima. E o interessante que o material destaca é que cada etapa nova não só permite a seguinte, mas também expande o mundo da criança de maneiras diferentes. O simples ato de rastejar, por exemplo, já permite que ela alcance objetos que antes não conseguia. Isso incentiva a exploração de um jeito novo. Perfeito. E o sentar, por exemplo, que o material cita, muda completamente a perspectiva visual. A criança vê o mundo de outro ângulo, mais na horizontal. Isso muda como ela analisa o ambiente. E mais, libera as mãos para manipular objetos com mais precisão. O material até sugere que a postura sentada pode ajudar na articulação da fala. Uma coisa puxa a outra. Funciona como um ciclo positivo, então. Mas imagino que o contrário também aconteça. Se uma etapa não fica bem consolidada. Sim, e esse é um alerta importante que a fonte traz. A falta de um desenvolvimento forte nessas bases pode criar o que o vídeo chama de lacunas. E o preocupante, sabe, é que essas lacunas podem ser difíceis de perceber mais tarde. A criança pode até desenvolver outras habilidades para compensar, mas aquele déficit inicial fica lá. E pode impactar áreas que, à primeira vista, nem parecem relacionadas. O material até menciona que, muitas vezes, essas lacunas mais antigas acabam precisando de intervenção terapêutica mesmo para serem identificadas e trabalhadas lá na raiz. Uma criança de 7 anos, por exemplo, pode ter dificuldades que seriam esperadas para 4 ou 5 anos, ou até de fases bem anteriores, que passaram batido na época. Isso só reforça como é importante uma avaliação cuidadosa dessas habilidades chaves, né? Para pais, educadores, terapeutas, não é só ver se a criança atingiu o marco, mas como ela atingiu e como ela usa essa habilidade no dia a dia. Essa análise mais profunda ajuda a pegar não só os atrasos óbvios, mas também essas lacunas mais sutis. E falando em avaliação, o material do Magno Maceno apresenta uma ferramenta, um documento específico chamado Habilidades Chaves para o Desenvolvimento Infantil. Pelo que eu entendi, ele tem uma função dupla, né? Não é só para avaliar o que já foi feito, mas também para guiar os próximos passos. Exato. Ele funciona como um currículo, mostrando a sequência esperada de habilidades em várias áreas, motora, linguagem, social, cognitivo, etc. Isso ajuda a planejar objetivos, seja para estimular ou para intervir, de forma mais organizada. E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de avaliação bem detalhada. E essa avaliação que ele propõe vai muito além de um simples check, tipo sim ou não. O foco parece ser entender a habilidade na sua totalidade. Como é que essa ferramenta faz isso? A abordagem é bem multidimensional. Em vez de só listar as habilidades, a ideia é olhar para elas por vários ângulos. A gente pode agrupar esses campos para entender a lógica. Primeiro, claro, registrar o que a criança faz, a habilidade específica. E pode ser bem detalhada, tipo andar segurando na mão do adulto. E quando isso aconteceu? Anotando a idade real que a criança conquistou aquilo. Certo, o básico, o que e quando. E depois? Aí a análise se aprofunda no onde e como. O campo ambiente investiga os contextos. Acontece só em casa? Na escola também? Com quem? Precisa de ajuda ou de algum material específico? Por exemplo, a criança só anda no piso liso de casa ou ela se arrisca na grama, na areia, num terreno mais irregular? Isso é o ambiente. Entendi. Já as observações mergulham na qualidade da habilidade. Como ela faz aquilo? A criança fala frases, mas a pronúncia é meio embolada, difícil de entender. Com que frequência ela usa a habilidade? É algo espontâneo ou só acontece se pedirem? O desempenho varia muito dependendo do dia ou da situação. Que emoções estão ligadas àquilo? Tipo, ela sente prazer ou fica frustrada? Ok. Então, depois do o que e quando, a gente investiga onde e como, incluindo a qualidade. Falta alguma perspectiva aí? Falta a mais importante, talvez. O pra quê é o campo da funcionalidade. Para que serve essa habilidade na vida real da criança? Qual é a utilidade prática dela? O material dá o exemplo do andar.
A criança usa essa habilidade para explorar o mundo, para ganhar independência, para se aproximar dos outros e interagir. Ou ela até anda, tem a habilidade motora, mas talvez só use para pegar um objeto que ela quer, sem nenhuma função social associada. Sacou? Nossa, esse ponto da funcionalidade parece chave mesmo. Uma criança pode ter habilidade motora, de andar, por exemplo. Mas se ela não usa isso para interagir socialmente, a avaliação tem que captar isso. Exatamente. A habilidade isolada pode estar lá, mas a aplicação funcional dela no dia a dia pode estar comprometida. Essa análise integrada que o instrumento propõe permite pegar essas nuances. Às vezes o problema não é motor, mas está mais ligado à interação, à iniciativa ou à autorregulação, como o material sugere ao conectar com dificuldades em fazer amigos, por exemplo. E claro, a avaliação também inclui identificar sinais de alerta mais claros, como atrasos bem significativos. Fica muito claro que é uma forma bem mais rica e contextualizada de avaliar. Não basta dar o check no marco, né? Precisa entender como aquilo funciona na vida da criança. E isso deve ter implicações diretas em como a gente pode ajudar, imagino eu. Sem dúvida alguma. Se a avaliação mostra, por exemplo, que a criança só demonstra uma habilidade motora em ambientes super controlados, tipo, só anda no piso liso de casa, a intervenção pode focar em ampliar essa experiência para outros lugares, parques, gramados, superfícies diferentes. Agora, se a questão é a funcionalidade, a criança tem habilidade, mas não o usa para interagir, aí o foco da intervenção vai ser outro, talvez mais voltado para o social, para a comunicação. E o material também reforça a importância de observar qualidade. Usando o exemplo motor de novo, nas observações específicas, ele sugere notar: a criança cansa rápido, evita se mover por distâncias maiores, o movimento é fluido ou parece meio descoordenado. Isso tudo vai compondo o quadro da habilidade, né? Precisamente. E ficar atento aos sinais de alerta que são destacados para cada área permite buscar ajuda, buscar uma orientação ou uma avaliação mais aprofundada quando for preciso. Não é para gerar alarme à toa, claro, mas para garantir que a criança receba o suporte certo o mais cedo possível se houver necessidade. Uma intervenção precoce baseada numa avaliação assim detalhada pode fazer uma diferença enorme na trajetória do desenvolvimento. Então, resumindo o que a gente tirou desse material do Magno Masseno, a grande mensagem é que olhar para o desenvolvimento infantil exige um olhar que vá além de só constatar marcos. É fundamental analisar a qualidade, o contexto em que acontece, a frequência e principalmente a funcionalidade de cada uma dessas habilidades-chave. Concordo totalmente. A avaliação deixa de ser só um ato pontual, sabe? Vira um processo de investigação contínuo. E isso significa que a forma como a gente observa e registra o desenvolvimento pode refinar nossa compreensão e direcionar ações muito mais eficazes, seja em casa, na escola ou na terapia. E um ponto interessante que o material levanta no final é que essa capacidade de observar com critério melhora com a prática. Começar a prestar atenção nesses detalhes como o ambiente influencia, para que a criança realmente usa aquilo, qual a qualidade da execução, é um exercício que desenvolve a nossa percepção. Exatamente. E essa prática ajuda a gente a valorizar, por exemplo, como é importante oferecer ambientes ricos e variados. Um ambiente com diferentes desafios e oportunidades é crucial não só para a habilidade surgir, mas para o refinamento dela, para a consolidação. A habilidade precisa ser praticada em vários contextos para se tornar funcional de verdade. Para a gente fechar a nossa conversa, fica aqui uma reflexão que conecta tudo isso que a gente discutiu sobre a interdependência dessas habilidades. Considerando essa ligação tão forte entre o desenvolvimento motor, de linguagem, social e cognitivo, qual seria o impacto a longo prazo se uma criança demonstrar, por exemplo, uma capacidade cognitiva muito avançada? Sabe, aprendendo conceitos super rápido, mas tiver dificuldades significativas em usar essas habilidades cognitivas de forma funcional no dia a dia dela. Tipo, na comunicação clara com os colegas, na colaboração em atividades de grupo ou para resolver problemas sociais simples que exigem mais do que só o raciocínio lógico. É uma excelente provocação para a gente continuar pensando. Reforça muito a ideia central de que o desenvolvimento é um sistema integrado.
A funcionalidade das habilidades, a capacidade de aplicar o que se sabe de forma eficaz e adaptada na vida real, é tão crucial quanto ter habilidade em si. Como todas essas peças motoras, cognitivas, sociais, de linguagem se encaixam para formar um indivíduo que seja competente, feliz e socialmente integrado. É algo que merece nossa atenção constante, com certeza. Bom, esperamos que essa análise sobre as habilidades chaves para o desenvolvimento infantil tenha sido esclarecedora e provocado boas reflexões. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.